Ao longo dos anos, a diáspora judaica continuou a se expandir, levando consigo não apenas a memória da guerra dos judeus contra o Império Romano, mas também contribuições significativas para as culturas e sociedades que acolheram as comunidades judaicas. A dispersão dos judeus resultou em uma riqueza de experiências e influências em diversas áreas, como comércio, ciência, filosofia e artes. Enquanto a diáspora avançava, as comunidades judaicas mantiveram suas tradições e práticas religiosas, preservando a identidade judaica ao longo das gerações. A sinagoga, agora o centro espiritual em vez do Templo de Jerusalém, tornou-se um ponto de encontro vital para a comunidade judaica em todo o mundo. Ao mesmo tempo, no Império Romano, as lições aprendidas com a Guerra dos Judeus influenciaram as políticas imperiais em relação a outras províncias. Houve uma maior sensibilidade à diversidade cultural e religiosa, bem como uma tentativa de evitar a imposição cultural excessiva que poderia levar a revoltas semelhantes. A influência da guerra também se estendeu à própria filosofia romana, com pensadores refletindo sobre os desafios da governança e as implicações de suprimir culturas locais. As histórias de resistência judaica foram documentadas em diversos registros históricos, contribuindo para uma compreensão mais profunda das complexas interações entre diferentes povos e impérios na antiguidade. Com o tempo, a cidade de Jerusalém, embora arrasada, tornou-se um local sagrado para várias religiões, incluindo o cristianismo, que se originou do judaísmo. A memória da guerra e a destruição do templo continuaram a influenciar as relações entre judeus, cristãos e romanos ao longo da história. Assim, a Guerra dos Judeus contra o Império Romano não foi apenas um evento isolado, mas um ponto de virada que moldou o curso de civilizações antigas e deixou um impacto profundo nas narrativas religiosas, políticas e culturais que se desdobraram nos séculos seguintes. Conforme o tempo avançava, a história da Guerra dos Judeus contra o Império Romano continuava a desempenhar um papel central nas narrativas religiosas e políticas. No início do século IV, o imperador Constantino, convertido ao cristianismo, promulgou o Edito de Milão, concedendo liberdade religiosa aos cristãos e estabelecendo uma nova dinâmica nas relações entre império e religião. Jerusalém, embora tenha sofrido décadas de destruição, começou a ressurgir como um local de peregrinação para os cristãos, especialmente após a construção da Igreja do Santo Sepulcro no local tradicional da crucificação e sepultamento de Jesus Cristo. Enquanto isso, as comunidades judaicas na diáspora continuaram a prosperar, contribuindo para as sociedades em que estavam inseridas. O Talmud, uma compilação de ensinamentos e comentários rabínicos, tornou-se uma fonte fundamental de orientação para os judeus ao redor do mundo. Na Idade Média, a história da Guerra dos Judeus ressurgiu nas Cruzadas, quando cristãos europeus tentaram retomar Jerusalém do domínio muçulmano. Esses eventos reacenderam antigas tensões e criaram novos capítulos na complexa interação entre diferentes religiões. Durante o Renascimento, o interesse pelos textos antigos e a redescoberta das obras de historiadores romanos, como Flávio Joséfo, proporcionaram uma nova visão sobre os eventos da antiguidade, incluindo a Guerra dos Judeus. As interpretações desses eventos moldaram a visão ocidental do Oriente Médio e influenciaram as discussões sobre império, poder e religião. A história da Guerra dos Judeus também ecoou durante o Iluminismo, à medida que ideias de liberdade religiosa e tolerância ganharam destaque. As experiências dos judeus na diáspora contribuíram para debates sobre direitos individuais e a separação entre Igreja e Estado. No século XX, com o estabelecimento do Estado de Israel em 1948, a narrativa da guerra ganhou uma nova dimensão política e nacionalista. Jerusalém tornou-se novamente uma cidade disputada, agora no contexto do conflito árabe-israelense. Assim, ao longo dos séculos, a Guerra dos Judeus contra o Império Romano continuou a ressoar, moldando e sendo moldada pelas mudanças culturais, políticas e religiosas que marcaram a história do mundo. No século XXI, a história da Guerra dos Judeus contra o Império Romano permanece viva, sendo estudada e interpretada por acadêmicos, historiadores e líderes religiosos. A cidade de Jerusalém continua a ser um epicentro de tensões geopolíticas, representando um local de importância sagrada para diversas religiões e um ponto focal para debates sobre soberania e coexistência. O Estado de Israel, fundado após a Segunda Guerra Mundial, tornou-se um lar para muitos judeus que retornaram à sua terra ancestral.
A memória da Guerra dos Judeus desempenhou um papel significativo na construção da identidade nacional israelense, destacando a resistência e a determinação histórica do povo judeu. No campo religioso, o local onde o Templo de Jerusalém uma vez se erguia permanece um ponto de contenda entre judeus, muçulmanos e cristãos. A cidade velha de Jerusalém é compartilhada por diferentes comunidades religiosas, cada uma com suas reivindicações e aspirações, refletindo a complexidade das relações religiosas na região. Além disso, a Guerra dos Judeus tem sido tema de obras literárias, filmes e produções artísticas contemporâneas, contribuindo para a disseminação da história e para a compreensão das questões universais relacionadas ao conflito, resistência e convivência. As lições da Guerra dos Judeus continuam a ressoar em debates contemporâneos sobre justiça, opressão e a busca por uma coexistência pacífica em regiões marcadas por conflitos. A história serve como um lembrete de como eventos do passado podem moldar o presente e influenciar o futuro, destacando a importância de aprender com a história para construir um mundo mais justo e harmonioso. No cenário contemporâneo, a Guerra dos Judeus contra o Império Romano continua a ser objeto de estudo e reflexão, não apenas do ponto de vista histórico, mas também em termos de suas implicações duradouras nas dinâmicas regionais e globais. O conflito ainda ressoa na geopolítica do Oriente Médio, onde questões relacionadas à soberania, território e identidade continuam a alimentar tensões. A cidade de Jerusalém, com seu significado histórico e religioso, permanece no centro de debates diplomáticos e disputas territoriais entre Israel e os palestinos. A diáspora judaica, que teve início com a dispersão após a guerra, evoluiu para uma comunidade global diversificada, desempenhando papéis significativos em diversos campos, incluindo ciência, tecnologia, arte e cultura. A experiência da diáspora influenciou a formação de identidades judaicas em todo o mundo, enquanto o Estado de Israel se tornou um ponto focal para a expressão de uma identidade nacional judaica. No campo religioso, as relações interreligiosas continuam a ser influenciadas pelos eventos da antiguidade, com diálogos interreligiosos buscando promover a compreensão mútua e a coexistência pacífica. A cidade velha de Jerusalém, com seus locais sagrados compartilhados por diversas comunidades, simboliza a complexidade e a importância da tolerância religiosa. Além disso, a história da Guerra dos Judeus serve como um lembrete constante dos perigos da opressão, da imposição cultural e da intolerância. Em um mundo globalizado, onde diferentes culturas e religiões coexistem, as lições dessa guerra continuam a ter relevância na promoção do respeito à diversidade e na busca por soluções pacíficas para conflitos. Assim, a Guerra dos Judeus contra o Império Romano transcende o tempo e continua a moldar as narrativas contemporâneas, lembrando-nos da complexidade da condição humana, das lutas por liberdade e identidade, e do papel crucial da compreensão histórica na construção de um futuro mais tolerante e inclusivo. Transcende o tempo e continua a moldar as narrativas contemporâneas, lembrando-nos da complexidade da condição humana, das lutas por liberdade e identidade, e do papel crucial da compreensão histórica na construção de um futuro mais tolerante e inclusivo. No século XXI, a Guerra dos Judeus contra o Império Romano permanece uma referência histórica que ecoa em debates sobre nacionalismo, autodeterminação e conflitos étnicos em várias partes do mundo. A busca por direitos civis, autonomia cultural e soberania continua a ser uma narrativa comum em muitos movimentos de resistência. A memória da Guerra dos Judeus também encontra eco na consciência coletiva global, especialmente diante de desafios contemporâneos relacionados à justiça social, discriminação e luta contra a opressão. A história dos judeus resistindo ao domínio opressivo romano serve como uma fonte de inspiração para aqueles que buscam superar adversidades e preservar sua identidade cultural. Além disso, o desenvolvimento de tecnologias de comunicação e acesso à informação permite que as narrativas históricas, incluindo a Guerra dos Judeus, alcancem audiências globais. Isso contribui para uma compreensão mais abrangente das complexidades históricas e das interações entre diferentes grupos étnicos e religiosos. A preservação e o estudo contínuo da história da Guerra dos Judeus também desempenham um papel vital na educação e na promoção da tolerância. Ao compreender as causas e consequências de conflitos passados, a sociedade pode buscar caminhos para prevenir a repetição de padrões de opressão e violência. Por fim,
a história da Guerra dos Judeus continua a inspirar artistas, escritores e cineastas a explorar as dimensões humanas e emocionais dos conflitos. O impacto dessa guerra transcende as páginas dos livros de história, sendo reinterpretado e